Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Estamos a gravar este vídeo muito próximo da entrada no Ano Novo e hoje eu vou trazer-vos uma receita que tem um bocadinho a ver com esta época, porque no final do ano nós gostamos sempre de festejar, dizer adeus ao ano velho, dar as boas-vindas ao ano novo e, portanto, queremos fazê-lo com algum estilo, algum glamour. E, por isso, vamos fazer bolachas. E agora vocês dizem, bolachas, o que é que isso tem a ver? Tem a ver porque estas bolachas são um presente simpático também para vocês darem aos vossos amigos, aos vossos familiares, justamente como um presente de boas-vindas e desejar que o novo ano lhes corra pelas mil maravilhas e porque as bolachas são realmente muito boas e eles vão gostar muito desse presente. E para além disso, elas são muito simples de fazer, porque nesta altura do ano andamos sempre muito atarefados, também não queremos estar a perder tempo com coisas muito complicadas, digo eu. E é isso. E basicamente vamos fazer umas bolachas que estão bastante na moda e que existem de vários sabores. Chocolate, chocolate, limão, laranja, canela, etc, etc. E hoje vamos fazer de Red Velvet, que é uma coisa que eu sei que muitos de vocês apreciam aí desse lado. E de todas estas bolachas são as minhas preferidas. E porquê que eu estou a falar em bolachas em ano novo? Porque realmente as Red Velvet têm assim aquela cor vermelha, assim bonita, chamativa. E além disso, nós vamos também dar-lhes assim um toque de glamour no final, que é para ter assim a ver com o ano novo. No entanto, vocês não se esqueçam que vocês podem fazer estas bolachas o ano inteiro, assim, sem exceção no verão, outono, inverno, o que for, porque elas são boas todo o ano. Vamos fazer Crinkles Red Velvet. Vamos aprender? Bora! Então, pessoal, prontos para bolachar? Eu estou prontíssima. Já tenho aqui tudo à minha volta de que vamos precisar e, como sempre, eu vou-vos deixar os ingredientes todos listados aí nessa setinha, na descrição do vídeo, para que vocês não se percam e vou falando deles à medida que vamos avançando com a receita. Estas bolachas são muito rápidas, muito fáceis de fazer. A única questão é que elas têm ali um pequeno compasso de espera porque elas precisam de repousar no frigorífico antes de irem ao forno, que é para ganharem a consistência certa. E agora, falar-vos desta receita em particular, eu disse-vos há pouco que gosto mesmo muito das Crinkles Red Velvet, são as minhas favoritas. Desta receita em particular porque elas têm uma consistência diferente das outras, porque são feitas com açúcar amarelo. E o açúcar amarelo tem aquela consistência bastante diferente, mais úmida do que tem o açúcar branco, por exemplo. E por isso eu acho que elas ficam mesmo com uma consistência muito agradável e vocês depois vão me dizer quando experimentarem. Bom, mas sem mais demoras, vamos então passar aqui àquilo que interessa e vamos começar por bater manteiga com o açúcar amarelo. A manteiga que eu aqui tenho é manteiga sem sal e são 115 gramas. Ela não está completamente derretida, a ideia é que fique assim em pomada. Eu coloquei um bocadinho no micro-ondas e não queremos que a manteiga esteja completamente dura, mas também não queremos que ela esteja completamente derretida. Aliás, eu até podia ter deixado menos um bocadinho, assim. E vamos então colocar os nossos 115 gramas de manteiga. Não me recordo se disse, mas eu uso sem sal, porque depois eu acrescento o sal de seguida, porque eu gosto de controlar o sal que coloco nas receitas e, portanto, em vez de usar manteiga com sal, eu uso, regra geral, sem sal. Dizia eu coloquei então 115 gramas de manteiga aqui em cima do açúcar e o açúcar amarelo que eu tenho são 200 gramas. Agora vou com a batedeira, mesmo esta batedeira de mão, assim simples, vou bater até homogeneizar aqui esta mistura. Só assim, vê? Não demora absolutamente nada. Isto é só mesmo para misturar aqui as coisas. E agora vamos adicionar o resto dos ingredientes. O que é que vamos pôr aqui para dentro? Vamos pôr farinha, ovo, chocolate, porque o Red Velvet leva sempre um pouco de chocolate, baunilha, que também é característica no Red Velvet, e depois vamos juntar ovo, corante e um bocadinho de sal. E, essencialmente, é isto.
Mas vamos então começar aqui pelos ovos. Eu tenho um ovo inteiro e uma gema e vou colocar então aqui dentro. Agora vou bater mais um bocadinho para homogeneizar isto mais uma vez. Assim, rapidinho, rapidinho, como podem ver. Depois, vou colocar aqui a farinha. Vou pôr isto aqui para o lado. Vou colocar aqui a farinha. Estou a utilizar farinha sem fermento porque estas bolachas vão levar fermento e vamos acrescentá-lo à parte. Então, eu tenho 220 gramas de farinha sem fermento, como disse, e vou acrescentar 1,5 colher daquelas colheres medidoras. Eu sou um bocado chata com isto, porque se nós usarmos colheres medidoras, garantimos que estamos sempre a usar a mesma medida. E vamos usar 1,5 colher de chá de fermento em pó. Colocamos aqui nesta peneira. E vamos colocar também o nosso chocolate em pó, que são 15 gramas, aqui para dentro. E agora vamos peneirar tudo aqui nesta taça. Também podem fazer isto diretamente para a taça onde estavam a bater as coisas. Não é preciso ser uma taça à parte, mas pronto. Como viram, até aqui isto não tem ciência nenhuma e vai continuar a não ter ciência alguma. Vou pôr então aqui uma pitada de sal. É sal fino. Isto é a gosto, porque o sal vai enaltecer o sabor do chocolate. E depois vou também colocar, assim, mais ou menos aqui eu digo mais ou menos porque isto é assim um bocadinho pastoso, que às vezes não se consegue colocar assim a medida exata, mas é pasta de baunilha, é um equivalente mais ou menos a 1 colher de café. Assim. Eu gosto de utilizar a baunilha em pasta, porque a baunilha em pasta tem um sabor muito mais a sério, eu costumo dizer, do que aqueles aromas vanilinas e coisas assim do género, que são artificiais. Isto não, isto é mesmo feito com baunilha. No caso, esta baunilha é muito boa, baunilha de Madagascar. E agora é só acrescentar aquilo que falta, que é a mistura da farinha com o fermento e o chocolate, e depois vamos tingir as nossas bolachas. Então, lembram-se que estivemos a peneirar os secos e vamos então colocá-los agora aqui dentro. E agora têm duas hipóteses, ou continuam a bater isto com a batedeira, ou então podem bater à mão, envolver à mão com uma espátula. Isso é como vocês quiserem. Esta massa, ela fica assim bastante molinha, é normal, portanto podem perfeitamente continuar a bater com a batedeira. Antes disso, vamos aproveitar e tingir já a massa. Elas são Red Velvet, portanto vamos colocar corante vermelho. Eu não vos vou dar uma quantidade exata disto, vocês têm que ver, porque depende muito das marcas dos corantes que se utilizam. Alguns são mais vermelhos do que outros e, portanto, eu não vos vou dar assim uma coisa exata. Vou misturar aqui um pouco primeiro assim, que é para não voar farinha para todo lado. E depois, então, vou envolver o resto numa velocidade assim baixa. Ver, o problema de se fazer isto com a batedeira é que mesmo assim ainda voa a farinha por todo lado. Mas, voltando aqui ao nosso corante, como vocês podem ver, elas já ficaram com esta corzinha assim mais para o vermelho, mas eu vou pôr mais um bocadinho só porque eu quero uma cor mais viva. Se bem que depois a cozer no forno a cor também ainda abre um bocadinho. No entanto, eu acho que podemos acrescentar mais um pouco. Mas basicamente é uma tonalidade dentro deste género, um bocadinho mais forte, que nós estamos à procura.
Estou aqui com alguma dificuldade em controlar a minha batedeira. Mas podem fazer com uma batedeira destas, como já perceberam, não vale a pena estarem a ligar aquelas batedeiras de mesa, não há necessidade disso. E como disse, até podem fazer com uma espátula. Ora bem, por esta altura eu já poderia estar a dizer-vos agora já tem que ter o vosso forno quentinho, nos 180 graus e tal, só que não, porque é aquilo que vos disse ao início, estas bolachas precisam aqui de um compasso de espera e, portanto, nós vamos colocar no frigorífico, isto para que a manteiga ganhe outra vez aquela consistência mais firme também, está bem? Porque se nós formos colocar as bolachas já no forno, elas vão espalhar demasiado. Estas bolachas por si só já espalham, são grandes, mas não queremos que elas fiquem também assim com aspecto feioso, totalmente espalmadas, a parecer sei lá o quê, não é? Então, vamos deixá-las bonitinhas e para as deixar bonitinhas temos que ter aqui um tempo de repouso. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui película aderente, vamos deitar aqui a massa, tem esta consistência assim pastosa, que vocês estão a ver, está perfeita. Vamos colocar assim mesmo. Aqui, aproveitar o resto da massa. Se estiverem assim numa emergência, também podem pôr as Red Velvet logo no forno, só que garanto-vos que não vão ficar tão bonitas, de facto. Mas há receitas que não permitem mesmo. Esta, por acaso, mesmo assim, não são das que se desmancham mais se fizermos assim logo no imediato. Mas, de facto, não é aconselhável. Pronto, então, agora vamos colocar no frigorífico e vamos deixar aí de 1 a 2 horas para que elas ganhem a consistência perfeita. Eis que é chegada então a hora de moldarmos as nossas Crinkles Red Velvet e colocar no forno. O forno, quando vocês tiram as vossas bolachas para fora e se preparam para as modelar, é então a altura em que o põem a pré-aquecer nos 180 graus e também aproveitam para preparar logo o tabuleiro. O tabuleiro nada mais é que o tabuleiro de ir ao forno com uma folha de papel vegetal em cima. Ora bem, vamos também precisar, para moldar aqui as bolachas, de açúcar. E este açúcar é açúcar em pó. E é justamente este açúcar que faz com que as crinkles sejam crinkles. Porque crinkles significa rugas, rachas, não é? E é isso mesmo que é característico nestas bolachas. É porque nós envolvemos a massa no açúcar em pó e depois, quando colocamos para ir ao forno, elas vão então abrir aquelas rachas características e ficar lindas de morrer. Vamos então? Bora lá! Como é que vamos fazer isto? Vocês podem fazer a olho, podem pesar para garantir que as vossas crinkles têm todas o mesmo peso. Eu pessoalmente costumo utilizar uma colher de gelado. Uso uma colher de gelado para fazer isto. Aqui para o lado, para que vocês possam ver, e vou colocar aqui o açúcar em pó para que percebam o procedimento. Então, o que eu faço é utilizar uma colher de gelado, aquelas bolas normais, e coloco assim, e depois nivelo, lá está, para garantir que as minhas crinkles ficam todas mais ou menos do mesmo tamanho. Depois é só colocar aqui dentro, às vezes elas são malandrecas e não querem sair logo, nós damos aqui uma ajudinha, assim, e agora o que vamos fazer é envolver a bolacha no açúcar em pó, envolver bastante bem. Porque convém colocar bastante açúcar para que abra assim umas rachas bem bonitas e depois é só colocar as crinkles aqui no tabuleiro. Tenham em atenção que estas bolachas elas espalham bastante, portanto vocês têm que deixar um bom espaço entre cada uma e também aqui para as bordas do tabuleiro para que elas depois não fiquem coladas. Vamos então fazer aqui mais uma para vocês verem.
E basicamente depois isto é sempre igual. Aqui, nivelar. Não precisam de se dar este trabalho, como é óbvio, não é? Eu é que gosto de fazer porque assim, desta forma, eu garanto que elas saem todas mais ou menos uniformes e normalmente aquela primeira custa assim mais a sair, depois as outras já são mais simples. Vocês já perceberam a ideia, agora é fazer isto com todas. Como vocês podem ver, então eu já deixei aqui as crinkles no tabuleiro. Eu intercalei-as assim entre si, porque de facto elas vão realmente tornar-se maiores e vão depois abrir aqueles sulcos que as caracterizam e as vão deixar mesmo muito bonitas. Vamos então colocá-las no forno e as crinkles não devem cozer mais do que 10 a 12 minutos cada fornada, tá bem? Porque nós queremos ter uma bolacha assim um bocadinho mais ligeiramente estaladiça por fora, mas por dentro estas bolachas são estilo bolo, ou seja, elas são fofas e nós não queremos alterar essa consistência, portanto também não podemos deixá-las cozer demais. Vamos então levá-las para o forno. Vêem, a magia já começou a acontecer, elas já estão a espalhar e a formar então os tais sulcos de que vos falei. E aqui estão elas mais crescidas, cada vez mais, estão a ver, elas já estão a querer juntar umas às outras, por isso é que temos que as deixar bem separadinhas. Vejam só tão lindinhas que ficaram as crinkles, estão a perceber? Elas fazem mesmo estes efeitos assim tão bonitos e por isso é que têm mesmo este nome, não é? Então, agora aquilo que vamos fazer, atenção que elas quando saem do forno estão ainda muito molinhas e portanto com muito jeito vamos tirá-las aqui do papel e deixá-las a arrefecer em cima de uma grade. Assim, com jeitinho. Elas estão assim molinhas, mas depois elas vão ganhar consistência quando arrefecerem. Mas para já temos que fazer isto com algum cuidado. Entretanto, eu já tenho ali a outra fornada de crinkles no forno e quando depois estiverem todas prontas e elas estiverem frias, eu já venho aqui falar convosco mais um bocadinho. Então não é que eu já me estava aqui a esquecer de uma coisa que eu vos tinha dito, que é, estas bolachas podem, assim, ser transformadas numas bolachas ainda mais glamourosas. E o que é que nós vamos fazer? Isto é particularmente giro, realmente assim, para uma celebração, como o Ano Novo, por exemplo, em que gostamos de ter algum brilho. Então, aquilo que vamos fazer é pegar nas nossas crinkles e, em algumas purpurinas comestíveis, e aqui mesmo com a ajuda do cabinho de uma colher, vamos colocar, assim, algumas purpurinas douradas. Em prateado também fica bonito, mas eu acho que o dourado faz mais contraste aqui. E colocamos assim em cima das nossas crinkles. Ficam espetaculares. Vou aqui mostrar-vos esta, que já fiz há pouco. Estão a ver? Dá assim uma piada adicional. Acho que ficam mesmo giras assim. E são ótimas para oferecer, já viram? Para vocês oferecerem estas bolachas aos vossos familiares e amigos no ano novo, para dar as boas-vindas ao novo ano. Ou no aniversário, ou num lanche, simplesmente porque sim. Com dourados ou sem dourados, elas são lindas de qualquer maneira. Portanto, desde que as façam, está tudo certo. Eis então aqui as crinkles prontinhas para degustar. Com aquela colher de gelado que vos falei, a massa rende 16 bolachas. Elas são magníficas para vocês comerem, para vocês oferecerem, principalmente assim com estes brilhos em cima, porque ficam bastante originais e eu tenho a certeza de que vão deixar as pessoas a quem vocês decidirem oferecer bem derretidas com o vosso gesto. Entretanto, elas são muito apetitosas, portanto eu tenho a certeza que vão querer fazer muitas vezes esta receita em diversas ocasiões. Entretanto, eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!